Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje abrange os crimes militares em tempo de guerra. Em nosso sistema constitucional, a guerra é defensiva, ou seja, somente podemos declarar guerra quando houver algum ataque ou hostilidade externa. É o Congresso que autoriza o presidente da República a declarar guerra e a celebrar a paz. Assim, no caso do Brasil, o ato de guerra deve sempre ser a repulsa à agressão estrangeira diante da obrigatoriedade constitucional de defesa da paz e de solução pacífica dos conflitos, princípios republicanos que regem as relações internacionais. Na guerra, estaremos em estado de sítio, que, conforme a Constituição Federal, poderá ser decretado por todo o tempo em que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Sobre o tema, recomendamos a leitura dos artigos 137 e seguintes da Constituição Federal. O CPM traz a definição do tempo de guerra, determinando que este, para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se ele trouxer tal reconhecimento. O estado ou situação que resulta do recurso de um país à luta armada contra outro, embora possa existir sem a realização sequer de um ato de força. O CPM traz a definição do tempo de guerra, determinando que este, para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se ele trouxer tal reconhecimento. O estado ou situação que resulta do recurso de um país à luta armada contra outro, embora possa existir sem a realização sequer de um ato de força. O que caracteriza o estado de guerra é o animus bellandi, a intenção de guerrear. A aplicação do direito penal militar em tempo de guerra cessará com o fim do estado de guerra, resguardada a ultratividade da Lei Penal Militar nesse período como lei excepcional. E quando acaba o período de guerra, professor? Essa é uma boa pergunta. O tempo de guerra termina quando ordenada a cessação das hostilidades, competindo ao presidente da República celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Assim, é exatamente nesse lapso temporal que teremos a aplicação dos crimes em tempo de guerra. Vale ressaltar que na definição dos crimes em tempo de guerra, o artigo 10 do CPM, o legislador consagra para qualquer dos casos o ratione temporis, ou seja, o tempo de guerra, bem como o critério ratione loci. O critério ratione loci leva em conta o lugar do crime, bastando que o delito ocorra em lugar sob administração militar. Ou seja, há uma delimitação temporal e espacial para a aplicação dos dispositivos legais. Vamos analisar agora os crimes militares em tempo de guerra. Os crimes especialmente previstos no CPM para o tempo de guerra estão elencados no artigo 355 em diante do Código. Abrangem os crimes propriamente militares previstos para o tempo de paz, agregando-se à circunstância temporal, se praticados em tempo de guerra. O artigo 10 do CPM apresenta 4 possibilidades para o delito militar em tempo de guerra. Os crimes impropriamente militares, que são aqueles previstos pelo CPM, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum ou especial. Qualquer que seja o agente, também serão considerados em tempo de guerra quando praticados em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado, qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares ou de qualquer outra forma atentam contra a segurança externa do país ou podem expô-lo a perigo. A Lei Penal Militar, quando menciona brasileiro ou nacional, abrange as pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição, que são considerados estrangeiros, os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade. Os crimes em tempo de guerra também abrangem os crimes comuns, definidos na Lei Penal Comum ou especial, embora não previstos no CPM quando praticados em zona de efetivas operações militares em território estrangeiro militarmente ocupado. O artigo 25 do CPM define como crime praticado em presença do inimigo aquele que ocorre em zona de efetivas operações militares ou na iminência ou em situação de hostilidade. O CPM também prevê uma causa de aumento de pena de 1/3 para os crimes praticados em tempos de guerra que, salvo disposição especial, incide sobre as penas cominadas para o tempo de paz. O Código Penal Militar apresenta um rol meramente exemplificativo de excludentes de ilicitude, que abrange o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de direito. Encerramos aqui essa breve análise relativa aos crimes militares em tempo de guerra. Em sua área do aluno, está disponibilizado o material didático referente a esta aula, que traz maiores detalhes acerca dos tópicos aqui estudados. Se tiver dúvidas, acione a tutoria. Mantenha o foco em seus objetivos. Afinal, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Sucesso em seus estudos e até o nosso próximo encontro.